Você já parou para pensar que aquela cerveja sem álcool, aparentemente inofensiva, pode estar sabotando sua dieta? Pois é, enquanto muita gente acredita que está fazendo uma escolha saudável ao optar por essa bebida, a realidade pode ser bem diferente. Por trás do rótulo zero álcool ou menos calorias, esconde-se um potencial vilão para quem busca controlar o peso. E o pior, o marketing faz um trabalho impecável em nos convencer do contrário. Mas aqui vai um ponto polêmico. Será que estamos sendo enganados pela ideia de que, por não conter álcool, ela não contribui para o acúmulo de calorias e gordura? Para quem está tentando perder peso ou apenas manter a saúde em dia, entender a composição e o impacto do consumo de calorias líquidas pode ser um divisor de águas. O problema é que essas calorias chegam sem aviso, disfarçadas em momentos de lazer, como aquele churrasco ou happy hour. E, claro, não é só a bebida que entra na conta. A cerveja sem álcool quase sempre vem acompanhada de petiscos gordurosos e salgados, que juntos criam uma armadilha calórica difícil de escapar. Mas a boa notícia é que, com o conhecimento certo, você pode tomar decisões muito mais inteligentes e equilibradas. Quer saber como essa bebida pode estar impactando a sua saúde sem que você perceba? Continue comigo e descubra os segredos que ninguém te conta sobre a cerveja sem álcool. A cerveja sem álcool é aquela que permite apreciar o sabor característico da bebida, mas sem os efeitos inebriantes do álcool. É como um convite para desfrutar o universo cervejeiro com responsabilidade, seja por questões de saúde, estilo de vida ou simplesmente preferência pessoal. Muitas pessoas têm curiosidade em entender como ela se posiciona no mercado e qual o real impacto em quem a consome. Afinal, é comum surgir aquela dúvida: será que é realmente o zero álcool? E não é raro vermos quem confunda essa bebida com sucos ou refrigerantes, o que nos leva a questionar sua verdadeira natureza. Embora seja chamada de sem álcool, a nomenclatura pode enganar. Na verdade, a maioria das cervejas desse tipo contém traços residuais de álcool, geralmente abaixo de 0,5% por volume. Para efeitos práticos, esse nível é tão baixo que dificilmente gera qualquer efeito no organismo, mas é sempre bom lembrar que zero é, muitas vezes, mais uma jogada de marketing do que um dado absoluto. É como aquela etiqueta light no supermercado que te faz pensar que está escolhendo a opção mais saudável. O mais interessante é observar como essa categoria se tornou popular entre diferentes públicos. Pessoas que antes evitavam cerveja por motivos religiosos, de saúde ou pelo simples desejo de evitar o álcool agora têm uma alternativa que mantém o gosto original. Além disso, ela se transformou em uma boa pedida para quem quer acompanhar amigos em um happy hour, sem comprometer o foco ou a disposição para o dia seguinte. E quem nunca esteve num churrasco e desejou uma opção do meio do caminho? Porém, o que poucos sabem é que existe um mundo de detalhes por trás dessa aparente simplicidade. A ideia de criar uma cerveja sem álcool vai muito além de apenas tirar o álcool. Envolve ciência, engenharia e até legislação. E é exatamente isso que vamos desvendar agora, entendendo como cada detalhe no processo de fabricação transforma a experiência dessa bebida. A fabricação da cerveja sem álcool é um processo fascinante que mistura ciência, precisão e, claro, criatividade. Diferente da cerveja tradicional, onde o álcool surge como resultado natural da fermentação, aqui o desafio é controlar ou remover o álcool sem comprometer o sabor. Existem duas abordagens principais: impedir a formação do álcool desde o início ou extraí-lo após o processo de fermentação. É como criar uma obra de arte com limitações bem específicas. O truque está em manter a essência. Quando o objetivo é evitar a formação de álcool, os fabricantes costumam usar fermentações limitadas. Isso significa que as leveduras, responsáveis por transformar os açúcares em álcool, trabalham menos ou são substituídas por outras que produzem menos etanol. Por outro lado, no método de extração, o álcool é removido após a fermentação, geralmente por destilação a baixa temperatura ou métodos de filtração como osmose reversa. Imagine separar água de areia usando um filtro. A ideia é semelhante, mas aplicada ao nível molecular. Esses processos garantem que a cerveja sem álcool mantenha características como aroma e amargor, tão valorizados pelos apreciadores da bebida. Contudo, não é tão simples assim. Remover o álcool pode alterar o equilíbrio dos sabores, exigindo ajustes cuidadosos na receita. É por isso que algumas marcas investem pesado em tecnologia para oferecer um produto que não decepcione. Afinal, ninguém quer pagar por uma cerveja que mais parece um suco estranho. O curioso é que a produção varia bastante de uma marca para outra, dependendo da tecnologia disponível e do público-alvo. Algumas priorizam o sabor tradicional, enquanto outras focam em criar algo completamente novo. Esse nível de inovação mostra que a cerveja sem álcool não é apenas uma moda passageira, mas uma tendência que veio para ficar. E ainda tem muito mais para explorar quando comparamos esse processo com o da cerveja convencional.
Comparar a produção da cerveja sem álcool com a tradicional é como observar dois caminhos diferentes que levam ao mesmo destino, mas com desafios distintos. Enquanto a cerveja convencional se apoia na fermentação completa para atingir o teor alcoólico esperado, a versão sem álcool exige intervenções adicionais para controlar ou eliminar o álcool. É como tentar dançar uma coreografia já conhecida, mas ajustando os passos para não sair da linha. Na fabricação da cerveja tradicional, a fermentação é o coração do processo. Leveduras convertem açúcares do malte em álcool e dióxido de carbono, criando o corpo e os sabores da bebida. Já na cerveja sem álcool, o controle dessa etapa é mais rigoroso. Alguns fabricantes utilizam leveduras especiais que não produzem tanto álcool, enquanto outros interrompem a fermentação antes que ela alcance seu pico. É um verdadeiro equilíbrio entre arte e ciência. Outro ponto importante é que, na cerveja sem álcool, muitas vezes há necessidade de técnicas adicionais, como destilação a frio ou filtração por membranas, para remover o álcool sem comprometer o sabor. Já imaginou extrair algo tão específico de um líquido sem mudar sua essência? É um processo complexo que exige equipamentos sofisticados e, claro, investimentos altos. Por isso, essa categoria muitas vezes apresenta um custo maior nas prateleiras. Além disso, a cerveja sem álcool passa por ajustes no aroma e sabor para compensar a ausência de álcool, que contribui para a textura e a intensidade da bebida. Isso explica por que algumas marcas conseguem oferecer uma experiência mais próxima da cerveja convencional do que outras. Essas diferenças no processo também influenciam aspectos como calorias e composição nutricional, um tema que será ainda mais intrigante no próximo ponto. Quando o assunto é cerveja sem álcool, muitos se surpreendem ao descobrir que zero álcool nem sempre significa ausência total de etanol. Na verdade, grande parte dessas bebidas contém traços residuais de álcool, geralmente abaixo de 0,5% por volume. Esse nível é considerado seguro e incapaz de causar efeitos intoxicantes, mas levanta questões sobre a regulamentação em diferentes partes do mundo. É como um jogo de interpretação. O que é 100 para uns, pode ser quase nada para outros. Nos Estados Unidos, por exemplo, qualquer bebida com menos de 0,5% de álcool é considerada não alcoólica, enquanto no Reino Unido, a legislação permite até 1,2% para ser rotulada como low alcohol. Já em países como a Alemanha, conhecidos pela rigor na produção de cervejas, a tolerância é ainda menor. No Brasil, por sua vez, as normas são similares às dos Estados Unidos, mas isso não impede que algumas marcas enfrentem críticas pela forma como comunicam seus produtos. Essas diferenças nas regulamentações podem causar confusões e até polêmicas. Imagine, por exemplo, alguém que precisa evitar álcool por razões médicas ou religiosas consumindo uma dessas bebidas sem saber que há um pequeno traço presente. É por isso que entender as normas locais e os rótulos se torna essencial. Fica a dica: sempre leia com atenção as informações na embalagem, elas são mais reveladoras do que parecem. Além do mais, essa variação de legislação também impacta como essas cervejas são comercializadas. Em alguns lugares, podem ser vendidas livremente, como refrigerantes; em outros, precisam seguir as mesmas restrições de bebidas alcoólicas. Essa complexidade nos leva a outra questão intrigante. Será que a ausência, ou quase ausência, de álcool realmente torna a cerveja sem álcool mais saudável? Vamos explorar isso logo em seguida. Quando se compara o teor de carboidratos, açúcares e calorias da cerveja sem álcool com outras bebidas, as diferenças podem ser reveladoras. Apesar de não ter álcool ou conter traços mínimos, ela ainda carrega uma quantidade considerável de carboidratos, provenientes do malte usado em sua fabricação. Por exemplo, uma cerveja zero álcool pode conter entre 10 e 15 gramas de carboidratos por lata, enquanto um refrigerante comum chega a 39 gramas. Parece vantajoso, mas será mesmo? O segredo está no consumo acumulado. É comum que, ao beber cerveja, as pessoas consumam mais de uma lata, o que rapidamente eleva os números. 2 latas de cerveja sem álcool podem somar até 30 gramas de carboidratos e cerca de 180 calorias. Para efeito de comparação, um suco natural de laranja tem, em média, 22 gramas de carboidratos e cerca de 120 calorias por copo. Isso mostra que, embora tenha menos açúcar, a cerveja sem álcool não está isenta de contribuir para o aumento calórico. Além disso, enquanto os refrigerantes Diet e Zero oferecem versões sem calorias, a cerveja sem álcool não possui uma alternativa completamente isenta, já que seus ingredientes básicos não permitem. E isso pode ser um ponto crítico para quem busca controlar a ingestão calórica. Imagine uma pessoa que troca o refrigerante por cerveja zero álcool pensando em emagrecer. Ela pode acabar frustrada ao ver que os números na balança não mudam. Esses dados reforçam a importância de entender o impacto dessas bebidas na dieta. Afinal,
o consumo frequente de calorias líquidas é um hábito perigoso que pode passar despercebido. Mas como isso se relaciona com o ganho de peso e a gordura visceral? O consumo de calorias líquidas é um dos hábitos mais subestimados quando o assunto é ganho de peso e acúmulo de gordura visceral. E a cerveja sem álcool, apesar de não ter o impacto do álcool em si, também entra nessa equação. Quando consumida regularmente, suas calorias podem se somar de forma quase invisível, já que é mais fácil beber do que comer. Você nem percebe, mas aquele happy hour ou churrasco pode estar sabotando seus esforços para manter o peso ou melhorar a saúde. Um dos principais problemas das calorias líquidas é que elas não promovem a mesma saciedade que alimentos sólidos. Você pode beber 2 ou 3 latas de cerveja sem álcool sem sentir que consumiu algo significativo, mas no final do dia, essas calorias extras podem ser a diferença entre manter ou ganhar peso. Por exemplo, 3 latas de uma cerveja zero álcool podem somar cerca de 300 calorias, o equivalente a uma refeição leve, mas sem o benefício da saciedade. Outro ponto preocupante é o impacto no acúmulo de gordura visceral, aquela que se instala ao redor dos órgãos e está ligada a problemas como diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Estudos mostram que a ingestão de calorias líquidas frequentes aumenta os níveis de glicose no sangue e estimula o armazenamento de gordura, especialmente em pessoas com um estilo de vida sedentário. Então, mesmo sendo zero álcool, a bebida não está isenta de efeitos metabólicos prejudiciais. Por isso, é fundamental refletir sobre como incorporamos essas calorias ao nosso dia a dia. Substituir bebidas calóricas por água, chá sem açúcar ou até limitar a quantidade de cerveja zero álcool pode fazer uma grande diferença. Mas, além disso, há outro fator que intensifica ainda mais esse impacto: o tipo de alimentos que geralmente acompanham essas bebidas. E isso, claro, é o que vamos abordar no próximo tópico. A cerveja sem álcool muitas vezes vem acompanhada de petiscos irresistíveis, mas nada inocentes. Seja aquele clássico amendoim salgado, batatas fritas crocantes ou até queijos embutidos, esses alimentos, além de calóricos, são ricos em gorduras e sódio. E aqui está o grande dilema. Enquanto você escolhe uma bebida que aparenta ser mais leve, os acompanhamentos multiplicam as calorias ingeridas, transformando o momento de lazer em uma verdadeira bomba calórica. Imagine um churrasco típico. Você decide optar por cerveja sem álcool, pensando em manter o equilíbrio, mas logo está cercado por pães de alho, linguiças e cortes gordurosos. Uma lata de cerveja sem álcool pode ter cerca de 60 a 100 calorias, mas se você adicionar 100 gramas de linguiça, esse número salta para 400 calorias extras. Em questão de horas, o que parecia uma escolha consciente se transforma em um excesso calórico difícil de compensar. Essa combinação também tem outro efeito perigoso. A gordura e o sal dos petiscos aumentam a vontade de consumir mais bebida. E, com isso, o consumo de calorias líquidas também se eleva. É um ciclo que o marketing raramente menciona, mas que pode sabotar qualquer esforço de manter uma alimentação equilibrada. A bebida, que parecia um aliado da saúde, acaba sendo um facilitador do consumo excessivo de alimentos que, isoladamente, já exigiriam moderação. A solução? Planejar melhor as escolhas alimentares. Se você vai consumir cerveja sem álcool, procure combiná-la com opções mais leves, como vegetais grelhados, castanhas ou snacks assados. Além disso, limitar a quantidade de bebida e intercalá-la com água pode ajudar a controlar o consumo calórico. Mas, claro, o mais importante é ter consciência de que o impacto não vem só da bebida, mas da experiência como um todo. Agora, com todas essas peças juntas, cabe refletir: será que a cerveja sem álcool é tão amiga assim da saúde? Agora que você sabe como a cerveja sem álcool pode impactar sua saúde e até mesmo contribuir para o ganho de peso, fica a pergunta: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar consumindo sem pensar 2 vezes ou vai começar a observar os rótulos, planejar melhor os petiscos e entender as reais consequências desse hábito? Lembre-se, o poder está nas suas escolhas, e entender o que você consome é o primeiro passo para viver de forma mais consciente. Pare um momento e reflita: será que as calorias líquidas e os petiscos gordurosos não estão sabotando seus esforços de manter uma alimentação equilibrada? Talvez seja a hora de reavaliar o que você coloca no prato e no copo, porque pequenas mudanças podem trazer grandes resultados. E que tal compartilhar essa reflexão com seus amigos no próximo churrasco ou happy hour? Você pode ser a inspiração que eles precisam para também fazer escolhas melhores. Por isso, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui, você vai continuar aprendendo como fazer escolhas mais conscientes para a sua saúde e descobrir verdades que muitos ignoram. Não perca os próximos conteúdos, eles podem transformar sua maneira de pensar e agir. Vamos juntos nessa jornada por uma vida mais saudável e cheia de curiosidades úteis? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião.
Sua mudança começa agora.